A Bíblia é clara. As águas do dilúvio subiram e cobriram as montanhas mais altas. Toda a carne que se movia sobre a terra expirou. O objetivo de Deus com a tempestade não era apenas punir o pecado, era exterminar uma anomalia biológica. Os Nefilim, os gigantes nascidos da mistura proibida entre anjos caídos e mulheres. Quando Noé saiu da arca, o mundo estava limpo. O DNA corrompido havia sido afogado. Mas há um problema aterrorizante que a religião tradicional não consegue explicar. Se todos os gigantes morreram na água, quem era o gigante Golias que David enfrentou? Quem eram os monstros que aterrorizaram os espias de Moisés em Canaã? Hoje, através de textos hebraicos antigos e pistas ocultas no Gênesis, você vai descobrir como os Nefilim enganaram o dilúvio e para onde eles fugiram. Durante séculos, estudiosos da Bíblia evitaram fazer esta pergunta simples, porque ela destrói o fundamento da narrativa salvífica cristã. Se a inundação de 40 dias e 40 noites foi uma limpeza divina completa, um batismo apocalíptico que varreu toda a corrupção genética do planeta, então como é possível que a Bíblia, ela mesma, relata o encontro de israelitas com gigantes séculos depois? Como é possível que o Levítico, Números e Samuel mencionem explicitamente povos de estatura colossal, vivendo em cidades fortificadas, comendo pão, vestindo roupas, tomando decisões de guerra? Isto não é um detalhe menor. Isto não é uma inconsistência que podemos ignorar com um comentário teológico apressado. Isto é um abismo lógico no qual toda a cosmologia bíblica ameaça desaparecer. E para piorar, os textos hebraicos antigos, aqueles que precedem a Torá compilada que conhecemos hoje, contêm pistas que sugerem algo muito mais perturbador. Os Nefilim não apenas sobreviveram à fúria de Deus, eles planejaram sobreviver. Eles tinham um plano. Comecemos pelo começo. Não pelo Gênesis que você conhece, mas pelo Gênesis que os escribas hebraicos conheciam. A passagem mais importante, mais perturbadora, está em Gênesis 6, versículos 1 a 4. Leia com cuidado. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como esposas todas as que desejavam. Aqui está, os filhos de Deus. Em hebraico, Benei Elohim. Não homens, não seres humanos, entidades sobrenaturais, anjos, seres do reino celestial, que desceram e cometeram o ato de procriação com mulheres humanas. O resultado? Havia Nefilim na terra naqueles dias. A palavra Nefilim, em hebraico, significa os que caem, ou mais precisamente, aqueles que foram derrubados. Os gigantes eram filhos de uma queda. E então vem o versículo que destrói a narrativa convencional. Gênesis 6. 4. Havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vinham às filhas dos homens, e elas lhes davam filhos. Aquele "e também depois" é a frase que deveria estar em negrito vermelho em todas as edições da Bíblia. Porque significa que os Nefilim não eram apenas uma anomalia pré-dilúvio. Eles continuaram existindo depois do dilúvio, depois da supostamente completa destruição de toda a vida na terra. Depois que a água se retirou, e Noé solta os seus filhos para repopular o mundo novamente. A semente corrompida dos gigantes havia persistido, e não apenas persistido, havia se multiplica novamente. Os estudiosos convencionais tentam contornar isto de diversas formas. Alguns dizem que o versículo 4 faz referência apenas aos dias anteriores ao dilúvio, que a frase é uma simples descrição do que ocorria antes da inundação, não uma profecia do que viria depois. Mas isto não se sustenta diante de uma leitura honesta do texto hebraico. O padrão gramatical é claro. Havia Nefilim, e também depois. A repetição da ideia, a insistência do texto em reafirmar a presença dos gigantes não é acidental. É deliberada.